Vamos dar início agora à nossa segunda aula da Teologia Sistemática 2, ou Tópicos de Teologia Sistemática 2. Vamos lá, temos bastante conteúdo e temos que andar bastante rápido. Hoje eu vou tratar sobre justificação. Esse tema está envolvido num tema anterior, quando nós falamos sobre eleição, quando falamos sobre união com Cristo, de certa forma falamos sobre adoção, ainda que não tivéssemos usado este nome, e a doutrina da justificação, ela é fundamental para uma compreensão da nossa reconciliação com Deus. Então, tomamos aqui, para a gente começar a pensar, começamos com duas frases. Vamos começar primeiramente com a de Edgar. A justificação pela fé é um fato, não um sentimento. É um estado legal atribuído a nós por Deus, que simplesmente declara, repare a palavra declarar com destaque, declara ser assim, significando que fomos perdoados e não somos culpados. A justificação nada tem a ver com uma mudança dentro de nós, mas com uma mudança feita totalmente fora de nós. Nós vamos desenvolver isso. Nós vamos ver o segundo pensamento do Packer, um autor também contemporâneo. O Evangelho demonstra como um Deus justo pode justificar aos pecadores crentes. Porque essa é uma questão séria. Como é que, se Deus é santo e nós somos pecadores, como é que Deus pode nos justificar? Essa é a doutrina tão cara para nós. De um modo especial, a Reforma reviveu esta doutrina e foi o ponto central, ou um dos pontos centrais, vamos dizer assim, da Reforma, e um ponto capital no pensamento de Lutero, quando inicia a Reforma Protestante, ainda sem que ele tivesse consciência do que ele estaria fazendo em termos de alcance, né? Ele não tinha noção disso, ele queria reformar a sua igreja, mas não romper com a igreja. Mas este não é o meu assunto, é apenas enfatizar este aspecto dos seus ensinamentos, que são ensinamentos bíblicos. Bom, vamos começar aqui vendo o homem perante Deus. A doutrina da justificação, pela graça mediante a fé, é o ponto capital onde se fundamenta a fé cristã e, consequentemente, a nossa relação com Deus. Uma expressão inspirada nos escritos de Lutero, referindo-se à justificação como o artigo pelo qual a igreja se sustenta ou cai, era comumente usada no século XVII por teólogos luteranos e reformados. Reparem, o artigo pelo qual a igreja se sustenta ou cai. Daí você entende a relevância atribuída a esta doutrina. Então, a doutrina da justificação é a artéria da graça pela qual flui os demais privilégios da vida cristã. Devemos deixar claro que o fundamento da nossa justificação não é a fé, mas a justiça de Cristo que é imputada a nós pela fé. É porque de forma, às vezes, precipitada ou de forma, vamos dizer, abreviada, nós falamos, somos salvos pela fé. E esses salvos pela fé é verdadeiro e, ao mesmo tempo, não é. Nós temos que tomar cuidado. Quando você fala da fé como sendo uma parte da realidade, e nessa parte da realidade você quer aludir a um todo bem maior, tudo bem. Mas outras vezes você pensa que a fé, ela por si só, se torna meritória. Então o conceito que nós vamos sustentar, vamos enfatizar, vamos repetir, vamos recorrer, é que nós somos salvos por Deus, pela graça, mediante a fé. Mas não pela fé, mediante a fé. Mas vamos caminhando. Diante da santidade e majestade de Deus, quem em sã consciência, honesta e sensatamente, ousaria se considerar justo? É uma questão muito natural. Vamos pensar em coisas humanas. Coisas humanas. É como você pratica um esporte qualquer e se julga bem. Você sabe velar, né? Você é um velejador, você joga seu futebol, você joga vôlei, ou mesmo alguma outra atividade. Você é um marceneiro, um carpinteiro, você mexe com madeira, e de repente, você que se considera hábil nisso,
tem o seu hobby, eu também tenho meus hobbies, e agora se depara com alguém que é muito bom naquilo reconhecidamente. Você joga vôlei e agora se depara com um medalhista olímpico. E alguém vai falar para esse medalhista olímpico, olha, esse meu amigo é muito bom. E você vai dizer, não, que bom nada. Eu apenas brinco aqui na minha vizinhança, etc. Porque você agora tem um outro patamar, você tem uma outra referência. E você, de fato, é bom. Então, aqui ali no bairro você é reconhecido, na sua rua, mas você está lidando com uma outra referência. Quando mudamos de referência, os nossos padrões são reavaliados e a nossa capacidade de conceituar muda. Isso é muito natural. Então, eu usei exemplos limitados. Pensemos agora em Deus. Diante de Deus, essa é a questão, santidade de Deus, da majestade de Deus, quem de nós, em sã consciência, honesta e sensatamente, ousaria se considerar justo? Mas que você possa falar, um tanto arrogantemente, eu não sou perfeito não, mas sou muito melhor. Olha, eu não sou marido perfeito não, mas sou muito melhor do que muitos maridos por aí. Bom, muito bem, talvez até seja verdade, vamos fazer de conta que seja, mas a questão agora é diante de um padrão absoluto. Este é o nosso ponto. E mais, o Deus Santo não pode receber nem ter comunhão com o pecador. Bom, Deus é santo, ele tem aversão ao pecado, aversão ao mal. Como é que Deus vai se relacionar conosco? O salmista, ele já sabendo a resposta, ele pergunta, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? A ideia é o seguinte, é que se Deus olhar com atenção, usando a linguagem antropomórfica, a linguagem humana, se Deus der atenção mesmo, quem é que vai poder se relacionar com Deus? Quem vai escapar ao escrutínio de Deus? Usa uma figura simples também, tenham paciência com isso, como um pai vai brincar de bola com seu filho de 7 anos, que é bonzinho entre os meninos da escola lá, no intervalo é bom. E o seu pai é acostumado a jogar também, não é profissional, mas é um homem. Ele já tem lá seus 30 anos, 32 anos. E se o pai jogar sério com esse menino, qual a chance que ele teria? Então o pai vai chutar devagar, o pai vai deixar ele fazer gol, vai deixar ele passar a bola, não vai dividir, é óbvio, é óbvio. Pegando isso de forma absoluta, é a questão do salmista. Senhor, tu que és santo, que és justo, que és perfeito, se tu observares iniquidade, quem vai subsistir? Porque diante do teu padrão absoluto, quem escapa? Essa é a ideia. Então, ele não se ilude. Sabe que o escrutínio de Deus é perfeito. Quem passaria ileso diante do escrutínio absoluto de Deus? Quem pode dizer diante de Deus que não tem pecado? Davi então suplica, não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Você pode se considerar justo em relação ao outro. Na Bíblia, os autores se consideravam justos diante de Deus, mas no caso, não era uma justiça absoluta. Eles se julgavam justos em relação ao que faziam. Eles se declaravam inocentes, não como se não tivesse pecado. Eles se declaravam inocentes em relação à acusação que lhes era feita por vezes. Nos Salmos você vê isso bastante. Mas não é uma inocência, não, eu não cometo pecado. Não, eu não cometi isso do que estão me acusando. Então aqui ele fala, observar. A palavra hebraica chamar, né? Observar de Deus, o observar de Deus, tem um sentido aqui de observar diligentemente, verdadeiramente atentar, prestar muita atenção em uma rígida e judiciosa observação das faltas com o objetivo de prestar contas. Então é isso, olha, se olhar com atenção. E a gente usa esse argumento. Olha, eu passei os olhos. Muitas vezes alunos me pedem para dar uma olhada nos seus textos e nem sempre eu tenho tempo e falo, olha, eu dei uma passada de olhos. Quando eu digo passei olhos, não é que eu li, estudei o assunto, ou li detidamente, mas passe os olhos e você observa alguma coisa e faz alguma sugestão. Essa é a ideia. Então ele está dizendo, se Deus
for olhar atentamente, e é claro que aí é uma figura de linguagem, o olhar de Deus não precisa aprender olhando. Agora ele examinou melhor. Ele quer apenas mostrar que, diante do escrutínio de Deus, não há nenhum de nós que possa se gabar, que possa falar, não, eu sou justo. Deus, somente Ele, é absolutamente justo. Então, essa é a situação do homem finito diante de um Deus infinito. A sua grandeza e senso de perfeição e de justiça são como nada diante de Deus. Nossos padrões, nossas boas obras, nossa suposta capacidade, isso aí é nada, é irrisório diante de Deus. A grandeza de Deus, ela revela a nossa pequenez. É muito curioso isso. Você, mais uma vez, usa figuras de coisas materiais. Você se sente muito pequeno, muitas vezes, diante da montanha, ou diante do mar. Ou você tem um barco grande, quem gosta disso, tem um barco grande e tal, aí coloca no mar, ou no rio mesmo, muito grande. Aí você vê aquele barco não é nada. Diante do tamanho do mar, ou da largura, ou da extensão daquele rio, aquele barquinho é um pontinho, você fala, nossa, como é que isso é pequeno? Então imagine nós agora diante de Deus. Moisés, ele escreveu, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Mais uma figura, né? Deus colocou diante dele a iniquidade, e aquilo que está oculto, né, que nós julgamos oculto, bem escondidinho, Deus colocou a luz, sob a luz. Ou seja, a luz, ela revela. A luz traz maior possibilidade de discernimento. É claro que Deus não precisa de luz para isso, mas é porque a figura que o salmista, no caso Moisés, está usando. Ele colocou diante da luz, olha, o que eu guardava tão escondidinho para ninguém decifrar, agora está diante da luz. Então isso só agrava a situação do homem diante de Deus. Davi, consciente, então, dos limites do seu próprio escrutínio, ele escreve, quem há que possa discernir, e essa é a principal palavra para conhecimento do Antigo Testamento, bim, que tem o sentido de conhecer, saber reconhecer as causas, e a tradução é muito boa, discernir as próprias faltas, os próprios erros. Absolve-me das que me são ocultas. A palavra faltas aqui está geralmente associada aos pecados cometidos inconscientemente. Daí a dificuldade de discernir as faltas. Então ele está falando, olha, como é que pode discernir as faltas? Isso acontece em relacionamento humano. Você, por vezes, pode magoar alguém sem que você tenha pretendido isso e nem jamais pensou que aquilo poderia. Quer dizer, você nunca vai pensar em pedir desculpas porque você não tem noção de nada. Se você fez uma brincadeira meio ambígua, tal, você pode até pensar, será que fulano se ofendeu? Mas, de repente, não houve nada disso. E você pode ter dito algo ofensivo sem perceber. Se isso acontece no nosso relacionamento, imagine agora o homem diante de Deus. Então ele está falando, Senhor, absolve-me das faltas que eu não consigo ter nenhum discernimento sobre elas. Eu tenho discernimento porque se eu as cometi involuntariamente. E significa que nós pecamos conscientemente e muitas vezes também involuntariamente. Entretanto, a suposta ignorância não inocenta o infrator. A suposta ignorância não inocenta o infrator. O não ter percebido a indicação de contramão em determinada rua não invalida a possibilidade de multa em caso seja flagrado. Alguém pode até falar, eu lamento, atenuar, mas você estava na contramão. Eu não sabia, mas tinha uma placa, mas eu não vi a placa, não. Mas o senhor estava na contramão, mesmo inocentemente. Então, o conhecimento da palavra, essa palavra vai nos dar um maior discernimento, uma maior sensibilidade espiritual. Por isso mesmo, temos maior consciência de nossos pecados e, ao mesmo tempo, sabemos de nossas limitações, do tribunal de nossa consciência. É uma coisa muito curiosa. Pela palavra, nós vamos ter maior consciência dos nossos pecados e vamos tendo um maior discernimento. Nós vamos ficando mais sensíveis no sentido de ter um alcance maior da gravidade, da intensidade
e das múltiplas formas que cometemos é algo desagradável diante de Deus. A minha consciência é um elemento importante em meu progresso espiritual, ainda que não seja um tribunal definitivo, mas é um tribunal importante. Não é o definitivo, mas é um instrumento que Deus nos dá para avaliar a realidade, para avaliar a nossa postura, o nosso comportamento. No entanto, Deus nos conhece perfeitamente. E este Deus que nos conhece perfeitamente, ele tem um discernimento claro daquilo que somos e pensamos. E ainda bem, porque esse Deus conhece a nossa fragilidade e ele conhece também, tantas vezes, atos falhos que nós nem sequer cometemos. Por vezes somos como que um elefante com um espinho na pata numa loja de cristais, né? Nos girando para um lado e para o outro, sem noção do que estamos fazendo. Mas Deus é um reto juiz, ele sabe nos avaliar e ele nos julga com misericórdia. Então, o salmista sabe que é pecador, ainda que por vezes involuntariamente. Ele tem consciência de que Deus o conhece perfeitamente. No entanto, sabe que o seu Deus, além de onisciente, é um Deus santo, cujo padrão é a sua perfeita santidade. Os nossos pecados sempre são uma afronta a Deus, porque Deus é perfeito. Mudando bem o que deve ser mudado. É como você, quando coloca uma camisa branca, ela não suja mais do que a azul, nem do que a preta, mas ela aparece mais. A sujeira aparece mais. A gente fala assim, a camisa branca suja muito. Não, não é que suja muito, é que a branca revela mais, né? Fica mais evidente. É como você fala assim, o carro preto suja muito. Não, o carro preto não suja muito. É que a poeira no carro preto me parece que evidencia mais e o sujeito tem que lavar mais vezes esse carro. Então vamos dizer assim, Deus é santo, perfeito. Então nossas pequenas manchas ficam muito mais evidentes diante dele, que é totalmente perfeito e absoluto. Repare que essas analogias são sempre limitadas. É uma forma de tentar aproximar você do conceito bíblico. Então, esses pecados precisam ser expiados. Contudo, como fazê-lo adequado e completamente se eu sou pecador e a minha dívida aumenta sempre? É uma questão curiosa. É como alguém que vive de vale. Espero não pegar no calcanhar de ninguém. Vive de vale. Então você vive de vale e no final do mês você quer seu dinheiro inteiro, não tem o dinheiro inteiro porque você pegou um vale e agora você precisa do outro vale daqui a pouco. E daqui a pouco, se você cochilar, no final do mês seu dinheiro está todo comprometido. É o caso do homem. Como é que eu vou pagar minhas dívidas se eu cada vez as aumento mais? Não é assim que Jesus Cristo nos ensina a orar? Perdoa as nossas dívidas, ele nem sequer cogita. Jesus Cristo nem sequer cogita de dizer, se você pecar, peça para Deus absolvê-lo. Não, já está implícito o fato de que a nossa dívida sempre existe. Então, Davi, consciente desse fato, ele roga a Deus, absolve-me, tornar isento, ficar livre, absolve-me das que me são ocultas. Ou seja, Senhor, me absolve das dívidas que eu nem tenho noção delas, mas que certamente eu as contraí. Ele recorre a Deus porque somente Ele pode perdoar nossas dívidas, pode perdoar as nossas faltas. Como então Deus pode nos considerar justos, sendo Ele santo? Deus pode fazê-lo, mas como é que Ele pode fazer? Que Ele pode, eu sei que pode, biblicamente, mas como é que Ele pode? Como pode o homem pecador tornar-se justo aos olhos de Deus, considerando aquilo que falamos há pouco, que a sua dívida, que a nossa dívida, que a minha dívida aumenta mais? Deus diminuiu o seu padrão legal? Que às vezes acontece isso, você diminuiu o padrão, a exigência era essa, agora é menor, menos pessoas ficam retidas. Certamente que não podemos baratear o perdão de Deus. Essa é uma tentação para nós também. Começar a achar também que o perdão de Deus é gratuito, então não custa nada, é algo muito barato. Devemos nos lembrar de que o perdão gratuito de Deus custou o precioso sangue de seu Filho. Essa é a questão central que não podemos perder de vista. O perdão gratuito para nós custou o precioso sangue de seu Filho, Jesus Cristo.
Perdoar, biblicamente, significa considerar o devedor como se não houvesse ofendido em nada. Não imputar-lhe nenhuma dívida. Após o perdão, o devedor deixou de sê-lo, tornou-se uma pessoa sem adjetivos nesse sentido. Não é um ex-devedor. Ele não é mais devedor, nada. Não há o que adjetivar. É um ex-devedor, mas seu nome está escrito. Não. Tanto a ofensa como o perdão já não contam mais. Deus não fica carregando isso com ele, no sentido de nos atribuindo culpa. Então Deus nos perdoa, ele apaga e não leva isso mais em consideração em sua relação conosco. Por outro lado, temos no Novo Testamento a declaração explícita que vale para todas as épocas, que em Cristo Jesus somos justificados, sendo perdoados de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. O perdão é um favor de Deus, é uma prerrogativa única e exclusiva de Deus. Não algo a que temos direito por nossos merecimentos. É uma prerrogativa de Deus. Deus perdoa porque Ele quer nos perdoar. Ele tem um caminho para isso. Mas não é que eu mereça o perdão. Eu sou culpado e pronto. Mas Deus nos perdoa. Daniel diz, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. No Novo Testamento, Paulo estabelece um contraste entre a graça e as obras. Aí voltamos na aula anterior. Esse texto nós destacamos 2 vezes. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Conceitos que se excluem. Plummer, comentando o livro de Salmos, ele diz que méritos humanos estão excluídos de todo o plano da salvação, porque é pela graça. Deus é rico em perdoar. Deus é rico em perdoar. É o que diz Deus por meio do profeta Isaías. Portanto, Davi, num dos salmos mais belos penitenciais, né? Salmo 32, 38, Salmo 51, esses 3 salmos são salmos gêmeos que retratam o seu arrependimento, confissão e restauração. Davi escreve, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Ele fala dessa bem-aventurança e depois ele conta a sua situação, como ele sofreu enquanto ele guardou o seu pecado para si, escondeu, e aí o sofrimento dele. Mas o bem-aventurado é isso, a quem o Senhor não atribui iniquidade. Bom, então vamos lá. Justo é o Senhor. Deus é essencial, absoluto e perfeitamente justo em si mesmo e em todas as suas relações. Seu padrão é a justiça que emana de sua santidade. O seu juízo é justo. Ele não é indiferente ao mal. Antes, conforme nos ensinam as Escrituras, ele se revela como justo juiz. Reparem a harmonia. Deus é justo, por isso ele julga com justiça. Ele não é indiferente ao mal, porque ele é santo. Então, em Deus, como eu já disse, há sempre uma harmonia perfeita de tudo aquilo que ele é em si mesmo, desde toda a eternidade. Na justiça de Deus, nós vemos estampada a glória de Deus. A natureza santa de Deus é a lei a partir da qual todas as demais leis devem ser avaliadas. O padrão da justiça de Deus nos é revelado nas Escrituras. A retidão de Deus. A retidão de Deus é consoante à sua justiça. A justiça é a manifestação do caráter essencialmente santo de Deus. Observe então como isso há enfoques complementares na gloriosa santidade, justiça, amor, bondade de Deus. Deus é perfeito em toda a sua natureza. Deus é justo em todos os seus atos, não se desviando do seu próprio padrão que é decorrente da sua santidade. O trono do Senhor está fundamentado em sua própria natureza santa, verdadeira e justa. E é deste modo que Deus governa. Deus não tem um padrão para ele e um padrão para os outros, né? Ou não tem um discurso que não corresponda ao que ele é. Justiça, diz o salmista, e direito são fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem.
trono de Deus. É justo e é direito. Fundamentos do trono de Deus. Assim é que escreve o salmista. Então, justamente por este fato, devemos confiantemente nos aquietar e nos alegrar no conforto de suas promessas e louvá-lo. Afinal, o fundamento do seu trono permanece inabalável. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Repare, mesmo conceito, justiça, retidão, a base do trono de Deus. É assim que Deus reina, é assim que Deus governa. Bom, Jesus Cristo, o justo, justificador dos humanamente injustificáveis. Observem, o homem pecador, vimos Deus justo, e como Deus rege o mundo, como Deus governa, fundamentado na sua santidade, na sua justiça e no direito. Então parece que a coisa está pior, porque a distância entre o homem e Deus se torna cada vez mais acentuada. Mas agora vamos ver Jesus Cristo, o justo, o justificador da humanidade injustificável, ou dos homens humanamente injustificáveis. É necessário que entendamos que a doutrina da justificação não é uma fraude, como se Deus considerasse justo o que não é justo, fazendo vista grossa a condição humana de pecado ou depravação. Deus baixou o nível, relaxou, é aquilo que chamavam na minha infância, quando você estava brincando, e eu me lembro de brincar às vezes com gente maior do que eu, aí falava, o Hermes tem é café com leite, café com leite. Então é aquele que está brincando, mas não está. Eu penso que estou brincando e eles fingem que eu estou ali, mas eles não me consideram café com leite. Então Deus não faz uma espécie de café com leite em relação a nós. Não, meu Deus não baixou o seu padrão. Contudo, eu volto à questão. Se somos justos, se não somos justos, como Deus então nos declara justos? Repare, se nós não somos, como é que Deus nos declara? Ele mentiu? Ele baixou o seu padrão? A justiça de Deus agora é café com leite, só vale para alguns, mas não vale para nós? Como é que é isso? Nesta doutrina, nos deparamos com o absoluto padrão de Deus e a realidade da aplicação de sua justiça. Após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, Pedro, no seu discurso diante dos judeus, demonstra que eles escolheram libertar um criminoso, Barrabás, ao invés de Jesus Cristo, contra quem não havia acusação real passível de qualquer condenação judicial. Vós, porém, negastes o santo e o justo. E ele usa a palavra certa para isso, né? Dicaios, é o justo. E pedistes que vos concedessem um homicida. Jesus Cristo é o justo, entregue por nós. E Pedro fala, vocês escolheram matar o justo. Anos mais tarde, na sua primeira epístola, Pedro escreveria, Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo, novamente, dicaios, pelos justos, ádicos, ímpio, desonesto, injusto. O justo morreu pelo injusto. Jesus Cristo é justo e ele morre pelo injusto. As Escrituras nos ensinam que Jesus Cristo, a nossa justiça, é a própria justiça de Deus. Que o seu ministério consistiu em cumprir a obra que o Pai lhe confiara a favor do seu povo. A sua obra foi realizada retamente em harmonia com o conselho da Trindade. Vejamos aí o plano de Deus, a ideia de pacto que trabalhamos na aula anterior. Por isso, o escritor da carta aos Hebreus pôde dizer, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus Cristo, o justo, assume a natureza humana, sem pecado, ele é tentado, ele passa por todas as provações e mantém-se íntegro. Foi tentado a nossa semelhança. A santidade absoluta de Deus se revela na cruz, onde o seu amor e a sua justiça se evidenciam de forma eloquente e perfeita. A cruz enfatiza
o Deus santo e majestoso, zeloso por sua glória. A cruz não fez Deus nos amar. Antes, o seu amor por nós a produziu e se revelou ali. Ou seja, a cruz não faz Deus nos amar, mas é o amor de Deus e a justiça de Deus que produzem esta cruz. Diz o Lloyd Jones, a justiça e o amor se encontraram e se abraçaram. Os santos atributos de Deus são glorificados juntamente na morte do Filho de Deus na cruz. A nossa dívida foi paga. Nada ficou pendente. Cristo satisfez completamente as santas e justas exigências do Pai. Estão percebendo a questão? Deus santo, nós pecadores, Jesus Cristo, que é Deus, é o justo de Deus, e Ele morre em nosso lugar. Ele dá a sua vida pelo o seu povo. E aí? Como é que nós resolvemos isso? Como é que isso sucede? Ou qual a decorrência disso tudo? Caminhemos. Tudo foi pago pela graça e com justiça. A Trindade nos justifica. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão comprometidos com a sua igreja, com o seu povo. Aqueles a quem o Pai confiou ao Filho. Voltem àquilo que eu mencionei naquela aula, a João capítulo 17. A condenação que nos liberta. Vamos começar a amarrar isto. A justiça de Deus não nos condena, porque Deus mesmo nos revestiu com a justiça de Cristo. Aí é que está. Quando nós somos declarados justos, não há um jogo de mentirinha, não há um café com leite, Deus não baixou o seu padrão, não, de forma alguma. Nós somos salvos ou declarados justos pela justiça de Cristo que nos reveste. Deus nos olha através de Cristo. Daí aquela questão que eu comentei antes, que quando alguém fala da salvação pela fé, fala uma parte da verdade. É que quando nós somos revestidos com a justiça de Cristo, Deus nos olha a partir de Cristo, através de Cristo. Mas nós temos que aceitar a justiça de Cristo. Daí aquela ideia, Cristo salva, que as pessoas falam, fazem piada com isso. Jesus salva, mas não significa não sabe o que significa isso. Quando nós dizemos que a salvação está em Cristo, ela está no sentido de que Jesus Cristo, ele cumpriu a justiça de Deus. E crer em Cristo significa aceitar a sua justiça como sendo nossa. Ou, numa outra linguagem bíblica, é nos revestir de Cristo. A olho nu, vamos dizer assim, o nosso pecado é evidente, é claro. Mas por meio de Cristo, o Pai nos olha e nos vê com justiça, por causa da justiça de Cristo que nos é atribuída e nós a recebemos pela fé. É nesse sentido que falamos da salvação pela fé. Mas na realidade, mais amplamente, é por Deus, pela graça, mediante a fé, que faz com que nós nos apropriemos, recebamos aquilo que Deus fez por nós, por meio de seu Filho. Então, a condenação do Filho nos liberta. Não haveria para nenhum de nós salvação de nossos pecados sem a justificação. Da mesma forma, existe a justificação porque Jesus Cristo é a nossa justiça. É Ele mesmo quem nos redime. Então Deus em nenhum momento diz que nós somos justos. Nós não somos justos, somos pecadores. Mas não nos acomodamos nisso. Vimos antes. Nós somos chamados à santidade. Mas nós somos declarados justos por meio de Jesus Cristo. Na cruz, nós temos então a reconciliação do santo com o pecador, do perfeitamente justo com o totalmente injusto, do infinito com o finito, do Deus eterno com o homem temporal. Isaías diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus Cristo, a iniquidade de todos nós. Ou seja, os nossos pecados, Jesus Cristo levou sobre si.
A nossa culpa caiu sobre ele. E Deus exigiu dele, dentro do seu padrão absoluto, uma perfeita santidade, para que ele se tornasse o nosso representante e pudesse aplicar a sua santidade a nós. Então, de acordo com as Escrituras, ou somos justificados por Cristo, por meio da fé, ou estamos definitivamente condenados. Quando nós rejeitamos a justiça de Cristo, aqui estou eu, diante do padrão de Deus, totalmente condenado. Eu não tenho o que fazer. E eu estou nessa situação porque eu pequei de fato. Eu sou devedor e não aceitei a própria solução que Deus me forneceu. Então, a ilusão humana, fruto do seu pecado, é achar que não tem pecado ou que pode, por seus próprios merecimentos, apresentar-se diante de Deus. Então ele pode, por seus próprios merecimentos. Ah, não, vou me apresentar diante de Deus e é suficiente. E não pode. Um autor contemporâneo britânico, Waite Jr., comenta: a ilusão mais perigosa de todas é o farisaísmo. Essa é a verdadeira barreira a Jesus Cristo. Toda rejeição da graça de Deus toma essa forma. Aqueles que recusam o perdão gratuito de Deus por meio de Cristo fazem assim porque acham que não precisam desse perdão. Eles não admitem que são pecadores. Eles negam que estejam desesperadamente perdidos. Ou seja, eu não preciso de alguém me representar. Eu tenho pecado? Que pecado que eu tenho? Nada. Eu estou perfeitamente em condições disso, de caminhar minha vida, tocar minha vida. Eu sou o Senhor de mim mesmo. E aí está o perigo, porque esse caminho é um caminho fatal de morte e destruição. Na realidade, não há biblicamente meio termo, não há síntese entre nossas supostas obras e a fé em Cristo. Não há biblicamente meia justiça. Ou é tudo ou é nada. Para a teologia reformada, a justificação é totalmente pela graça, mediante a fé, ou seja, por Cristo Jesus. Então não tem meio caminho. Para nós a salvação é mediante a fé, ou seja, por Cristo Jesus. Jesus Cristo é o único que cumpriu perfeitamente a justiça divina. Somente nele podemos, de fato, sermos declarados justos. A graça nos justifica na justiça de Cristo. Repare, graça e justiça. A graça é a nossa parte. A salvação é pela graça. Mas é tremenda para Jesus Cristo. Terrível para ele, que sentiu cair sobre ele a nossa condenação. Deste modo, não é a fé que nos justifica, antes é Deus quem nos justifica em Cristo, nos conduzindo ou nos comunicando essa bênção pela fé. Sem a graça, não haveria fé. Como vimos, a fé é a boa obra do Espírito Santo em nós. A fé em Cristo é o esvaziamento de toda a confiança em nossa capacidade e merecimento. A eficácia da fé não está em sua suposta perfeição. Aliás, nossa fé sempre é limitada e imperfeita. A fé, a sua força, a sua eficácia está no repouso humilde e total na justiça perfeita de Cristo. A justiça de Deus não nos condena, mas nos justifica. Somos revestidos da justiça de Cristo. Essa é a palavra-chave. Somos revestidos da justiça de Cristo, como nos fala o Herman Bavinck. Então, não existe justificação sem a pessoa de Cristo. Por isso que, abaixo do céu, como citamos, não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, que é Jesus Cristo. E não há outra opção de salvação fora de Jesus Cristo. Sendo justificados, diz Paulo, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, reparem, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. A redenção envolve o sacrifício de Cristo. Outra vez, escrevendo a Tito, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Mais uma vez, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, o Espírito aplica em nós
a justiça de Cristo. Por isso somos declarados justos diante de Deus. Somos declarados justos. Deus eternamente decretou nos justificar, contudo Ele o faz no tempo, também por graça, por meio da fé. Amarrem isso com a pregação do Evangelho, que nós falamos na aula anterior, a responsabilidade e privilégio da igreja. Quando o homem recebe a palavra pela fé, crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, ele está por graça sendo revestidos com as vestes de Cristo, com as suas obras. Um perdão legal, um novo status. Aí está uma questão chave. A justificação é o fundamento judicial ou forense da santificação. Na justificação, pressupomos uma relação entre duas partes, considerando o seu direito. Nesta doutrina, temos a regulamentação das relações entre as partes. Há uma mudança em nossa condição legal. Deus declara ao homem culpado que não há mais culpa em nós. Lembre-se que eu falei que as doutrinas, eu falei adoção, justificação, união com Cristo, regeneração, elas não ocorrem separadamente. A gente pode distinguir, como eu disse, logicamente, mas não cronologicamente. E todas elas se completam. Então, quando falamos de justificação, ela não realiza nada dentro de nós. A regeneração, sim, é o novo nascimento, é a fé que Deus produz em nós. Mas a justificação não. A justificação é algo feito fora de nós. É uma mudança de status, é uma mudança de relação. Nós já não somos condenados. Mas por que isso? Isso aconteceu sozinho? Não. Porque, de fato, pela graça, nós cremos em Cristo, nós somos transformados, temos uma nova disposição de vida, nós entramos num processo de santificação. Então, tudo isso relaciona-se com uma nova declaração. Quer dizer, não é uma declaração imoral, irresponsável, não, é uma declaração fruto de algo que ocorreu dentro de nós. Então, aqui, de fato, passamos a ter vida legalmente. Mudamos da situação de um condenado que aguardava tristemente a terrível sentença condenatória para a condição de filho de Deus, na expectativa da sua majestosa herança. A nossa condição mudou totalmente. Nós não apenas cumprimos nossa pena, vamos dizer assim. O que acontece às vezes no Brasil, não é? Alguém cumpre a sua pena, mas continua lá. Ele não foi ainda declarado absolvido. Ou se foi, aquilo não entrou em prática. Quando Deus nos transforma, assumindo perfeitamente em Cristo a nossa penalidade, a nossa culpa, Ele também nos justifica, nos liberta. E a sua relação conosco muda. Não há um intervalo, um espaço quanto a isso. Então é importante enfatizar que na justificação, Deus não declara que o ímpio é santo. Deus não vai dizer isso de nós, não. Ele declara que, não obstante sua pecaminosidade e indignidade pessoal, ele é aceito como justo com base no que Cristo fez por ele. Repare, então, o nosso culto a Deus por meio de Cristo, a nossa gratidão a Cristo, a nossa relação pessoal com Cristo, porque por ele nós fomos salvos. Calvino, então, escreveu: quando Deus nos justifica, pela intercessão de Cristo, ele nos absolve, não pela prova de justiça pessoal, mas pela imputação de justiça, de sorte que somos tidos por justos em Cristo, nós que inerentemente não o somos, ou seja, nós não somos justos, mas Deus nos declara. Isso nos leva sempre à gratidão e, ao mesmo tempo, à não conformação à nossa situação anterior, ou seja, sou declarado justo, então vamos pecar. Não, isso é um princípio combatido nas Escrituras, chamado de anomia, que eu salvo pela graça, agora eu vou viver como eu quero. Não, isso traz ampla responsabilidade sobre a nossa vida. A justificação que ocorre fora de nós não produz nenhuma transformação espiritual em nosso ser, mas a regeneração, sim, a adoção, sim, a santificação, sim, e tudo está junto. Vejam, então, a importância dessa compreensão bíblica. Contudo, então, significa que Deus já fez pela regeneração e continuará fazendo em nossa santificação.
Na regeneração, o novo nascimento, recebemos um coração novo, uma nova disposição. Na justificação, Deus, Senhor e Rei, nos declara justos e perdoa todos os nossos pecados, os quais foram pagos definitivamente por Cristo. Observem as relações, regeneração, santificação, justificação, como essas doutrinas estão entremeadas. Por isso, não há nenhuma condenação em nós. Estamos em paz com Deus, resultante da justiça de Cristo imputada a nós. Agora, diz Paulo, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque levou sobre si a nossa condenação. Deste modo, o Pai decretou nos justificar por meio dos méritos de Cristo, que são aplicados pelo Espírito Santo. O Senhor, no legítimo uso de seus direitos e prerrogativas, mudou o nosso status de condenados para declarados justos. É Ele quem nos justifica. Não foram homens qualquer que falam, você está justificado. Não, é o próprio Deus que nos declara justo pelos méritos de Cristo Jesus. Daí, um assunto ligado é uma que eu estou chamando de acomodação injustificável. A justificação eterna e objetiva, feita por Cristo, conforme os propósitos de Deus em Cristo, e a justificação subjetiva, que é quando nós cremos, nós recebemos pela fé isso, se consumam em nossa união com Cristo, em quem somente há a justiça perfeita exigida por Deus. A obra de Cristo envolve ambos os aspectos da mesma graça, a objetiva e a subjetiva. Esta união se revela e se desenvolve em nossa obediência aos mandamentos de Deus, que podemos chamar de justificação demonstrativa. Objetiva, o que Deus fez fora de nós. Subjetiva é aquilo que Deus operou quando nos fez crer nessa justificação ou nesta obra feita por Cristo. E demonstrativa é a vivência dessa realidade. Nós somos reconciliados com Deus, nascemos de novo, somos declarados justos, recebemos pela fé e revelamos isso, demonstramos em nossa vida. A justiça imputada para a justificação e a justiça inerente para a santificação deve estar inseparavelmente unidas. Não fomos salvos porque Deus se agradou de nossas supostas boas obras de justiça, do nosso justo modo de viver. Antes, Ele nos declarou justos, perdoando os nossos pecados, aplicando em nós a justiça de Cristo, nos capacitando de tal forma a viver em novidade de vida, conforme o novo status. Esse novo status é um status real, não é algo fictício para mostrar simplesmente, mas isso se transforma, isso se concretiza em nossa vida. O preço de nossa justificação gratuita para nós custou o sangue de Cristo Jesus. Então, a justificação, por envolver a regeneração, é uma vocação incondicional à santificação, conforme a vontade de Deus. A justificação nos livra da condenação do pecado. Então, eu concluo com isso aqui. É importante entender isso. Deus chama pecadores. É isso mesmo. Todavia, não deseja que continuem assim. Antes, infunde neles a justiça de Cristo, dando-lhes um novo coração, mudando as inclinações de sua alma, habilitando-os a toda boa obra. Porque a tendência sempre é uma corrupção dessas doutrinas. Você acha que começa pela graça e vive pelas obras, ou você começa pela graça e por isso você pode fazer o que você quer, ou você acha simplesmente que é pelas obras que você é salvo, e já vimos que não é assim. Agora, o equilíbrio bíblico nos conduz à compreensão. Deus chama pecadores, e Deus não diz que não somos. Deus não diz que nós somos. Ele nos reveste com a justiça de Cristo. E mais, Ele não quer que nós permaneçamos nessa condição. Daí, Ele nos revestir e infundir a justiça de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, Ele nos dá um novo coração, que é
novo nascimento, a regeneração. E ele vai mudando pela santificação as nossas inclinações, habilitando-nos à prática de boas obras, como vimos em Efésios. Ele nos cria para as boas obras. E nós aprendemos esse caminho de boas obras nas Escrituras, olhando para Jesus Cristo, que é o nosso modelo. Amém.